Vamos passar longe dessa Passa área. longe. Mas tem alguém que está dentro Exato. dessa área o tempo todo e veio conversar com a gente hoje. É um prazer recebê-la, doutora Ana Cristina. Bem-vinda. O prazer é todo meu estar aqui hoje com vocês. Vamos, então, já vou começar te perguntando, né? Com o que você trabalha? Quem é você, doutora? Eu sou uma emergencista, especializada em situações de emergência. Uma médica que é especializada em emergência. O que você encontra no seu trabalho? Tudo. Situações de morte, na verdade, né? Todas as situações graves, sejam elas clínicas, cirúrgicas, obstétricas, pediátricas. Nós lidamos com todos os tipos de faixa etária, todas as pessoas, em qualquer lugar. Lida com o ser humano no momento mais delicado, mais sensível, Mais mais frágil. E a gente vivenciou também momentos de fragilidade da saúde muito grandes, em que eu acho que também houve um trabalho muito importante da emergência. Foi recentemente, né, essa pandemia que acabamos de passar, não sei se acabou de fato, mas acabamos de passar por uma fase muito grave, né? Como que foi o trabalho durante esse período da emergência? Na época eu estava no meu último ano de residência, né? Entrando no meu último ano. Do segundo para o terceiro, na verdade. E aí a gente foi deslocado de todos os setores que a gente vivenciava já de emergência, né? Dentro da residência, a gente foi deslocado para a sala vermelha do HC para receber todos esses pacientes, já que os casos vinham aumentando em Ribeirão, né? E na região. E aí as pessoas chegavam, o fluxo era que o paciente viesse da UPA e procurava atendimento nas unidades de pronto atendimento. Da UPA eles eram rastreados, né? Triados ali pelo equipe da assistência, e aí direcionados para as internações dos pacientes que eram mais graves, aí, que precisavam de maior quantidade de oxigênio. E aí chegava na UE, o SAMU trazia, a gente avaliava dentro da ambulância ainda esse paciente, e a gente definia para onde esse paciente ia, se ele poderia ir para um leito de enfermaria ou se ele ficaria dentro da sala de urgência com a gente. Os mais graves ficavam conosco da equipe da emergência. Né? E aí a gente já arrumava o paciente, tentava alinhar tudo que precisava, via qual era a necessidade e aí procedia com todos os próximos passos aí de procedimentos. Intubação e tudo mais. E isso é emergência de Covid, né? Mas as outras não deixaram de acontecer. Não deixaram de acontecer. E como que vocês fizeram para lidar com todas as demandas? A gente se dividia, na verdade, e a gente tinha outras equipes assistentes, né? Então tinha a equipe do trauma, que pegava justamente as vítimas de acidente, quedas. Então, a equipe do trauma fazia esse primeiro atendimento. A equipe da clínica médica via os infartos, todas as situações clínicas. E a equipe da neurologia via toda essa parte de AVC e tudo que era mais grave da parte neurológica. Né? Então, aí a gente tinha toda essa divisão ali, como é hoje mesmo habitual. O normal dentro da UE é que essas equipes se misturem nas situações de emergência. Mas no Covid a gente tinha que ter essa divisão, até pela estrutura física e da forma como foi a pandemia dentro do HC, né? Como a gente dividiu os setores. Doutora, eu estou aqui imaginando, né? Na sua formação, com certeza você foi preparada para uma inúmera quantidade de eventualidades possíveis na saúde, mas ninguém falou, e lá no final da sua formação vai ter uma pandemia para ver como é que você desenvolve o seu trabalho, né? Como é que foi encontrar essa demanda tão desconhecida para todos, assim, e no início, na verdade, da sua carreira, né? Assim, como qualquer pessoa, a gente tem medo do desconhecido, né? Independente do que seja. Então, era um momento de muito medo, insegurança, muita insegurança. A gente não sabia o que viria e a gente não conhecia a doença. Né? Diferente de um infarto, de um AVC, a gente sabe o desfecho, a gente sabe como conduzir, o que utilizar. A Covid, a gente não tinha nada disso. Né? Eu não sabia qual medicamento eu instituir agora. O que eu faço agora? Né? Então, a gente foi se descobrindo junto com a doença. Acho que foi a parte mais desafiadora para a gente. Descobrir o que fazer, né? Como tratar. Eu acho que é muito fácil para a gente que está lá no sofá de casa, julgando como que era, que devia fazer assim ou devia fazer assado, mas, de fato, quem vivenciou com você tem uma visão bem mais profunda de tudo que aconteceu. E você estava escrevendo um pouco antes como era a chegada desses pacientes. Como que era a questão de preparação do médico, a sala, chamada aí sala vermelha, como que era esse início do atendimento? O paciente descia da ambulância, né? A gente já estava todo paramentado. A gente não entrava nessa sala sem estar paramentado, né?
Mesmo que eu não fosse encostar em alguém, a gente supunha que, como era a transmissão por via aérea e tudo mais, que todo o ambiente era contaminado, né? Então, a gente já entrava paramentado ali, o paciente chegava, a gente colocava um segundo capote, né? Um segundo avental para encostar nesse paciente e a gente trocava esse avental cada paciente que a gente fosse, né? Então, a gente colocava esse segundo avental e o paciente só via meus olhos. Era a única coisa que ele tinha de mim, inicialmente, né? Só os meus olhos. Então, era com isso que a gente tinha que se comunicar com ele. O paciente chegava bem, às vezes conversando, com uma dificuldade, uma falta de ar pequena. A gente colocava o oxigênio, mas ao longo do tempo, você ia vendo que ele ia piorando ali, né? A doença ia realmente se instalando na sua frente. Então, a gente tinha que tomar, às vezes, decisões rápidas. E também tinha um paciente que já chegava muito grave e mal dava tempo de fazer uma ligação, mal dava tempo dele se despedir da família e a gente já tinha que prosseguir com a intubação. Tinha paciente que não dava tempo de fazer esse vínculo, de criar essa empatia. Ele já chegava muito grave e por mais que a gente explicasse aquele momento, não era suficiente 2 minutinhos ali, né? Às vezes era o tempo de outra pessoa da equipe preparar todo o material da intubação. Quem estava ali junto do paciente que ia intubar estava conversando com ele, se apresentando, dizendo o que ia acontecer, né? Qual era o próximo passo, como a gente sempre deixa muito claro para todos os pacientes, né? Independente da situação. O que nós vamos fazer com o senhor? Qual é o próximo passo disso daqui? Então, às vezes era isso, era correria mesmo, dependendo da gravidade do paciente. Isso de você explicar para o paciente o que vai acontecer com ele, está incluído nos procedimentos que a gente chama de humanização do atendimento? Tá. A humanização envolve desde o bom dia, né? Me apresento, eu sou a Ana, eu sou a médica que vai atender o senhor nesse momento. Eu quero que o senhor me explique o que está acontecendo, para eu te ajudar melhor. Tenta me explicar com mais detalhes. Né? As pessoas acham que a gente entende, mas ele precisa me dizer o que está acontecendo, senão eu não consigo, na minha cabeça, criar e tirar esses nós da doença e ver para qual lado do diagnóstico ele está indo. Né? Então, a gente pede, me explica com detalhes, tenta me explicar qual é, é uma angústia, mas que tipo de angústia? É uma dor, é uma sensação? Como é isso? Né? Então, a gente precisa desse processo para primeiro o paciente confiar. Não é simplesmente, me fala aí o que está acontecendo. Né? Não, a gente tem que trazer o paciente. Eu preciso que ele confie em mim para que ele se abra. Né? Então, a humanização vem desde o meu bom dia, o meu olhar para o paciente. É olho no olho. É dizer o que está. Eu estou aqui pelo senhor. Eu vou te ajudar. Né? Então, isso o paciente ganha uma primeira confiança. Ele começa a se abrir, você começa a explicar. A gente explica tudo. Né? Então, olha, isso que o senhor está sentindo é por isso, isso e isso. Não é por conta desse outro aspecto que o senhor estava achando. É mais para esse lado. A partir de agora, nós vamos fazer esse exame. Esse exame pode vir isso ou isso. E aí eu começo a dar o diagnóstico, eu começo a evoluir com ele. Eu trago o paciente para o seu diagnóstico. Né? Eu acho que é importante que todo paciente vivencie o seu diagnóstico. Ele não precisa saber só que é uma pneumonia. Não, peraí, a pneumonia aconteceu porque eu estava assim, porque o senhor estava mais frágil do ponto de vista imunológico, o senhor não se alimenta. Tudo isso a gente tem que trazer o paciente o porquê. Todo mundo quer saber um porquê, né? Na vida a gente precisa saber dos porquês. Até porque eu estava bom ontem, né? O que aconteceu que eu vim parar aqui na emergência? Exato, mas eu não estava assim, essa dor não estava dessa forma. Por que agora ela tá? O que aconteceu? Né? Então, isso a gente precisa trazer. E para as famílias a mesma coisa. Eu trago todas as famílias para o atendimento.